No dia de hoje venho mostrar-vos uma interação de André Ventura com uma jornalista, uma interação interessante em que André Ventura dá aqui uma lição a uma jornalista, na medida em que se estava a falar de identidade de género, se estava a falar da possibilidade de crianças mudarem ou não o seu nome no registro civil, ou até irem mais longe, fazerem, enfim, cirurgias para tentar obedecer a determinadas tendências do foro psiquiátrico, no meu entender. Vamos ver esta troca de ideias e fazer uns breves comentários. Não é os pais das crianças que decidem se as crianças podem beber álcool com 14 anos. Mesmo que queiram, não podem. Não é? É uma questão mais grave que é definitiva. Portanto, as crianças não podem beber álcool, mas podem mudar de sexo. Mas quem é que protege Quer dizer, as crianças na escola, por exemplo, se nem sequer... O Estado tem que proteger estas... É o Estado que... Bullying que sofremos nós, a maioria, durante estes anos todos. Quando tínhamos ideias diferentes, somos apelidados de racistas, misóginos, salazaristas e saudosistas. Nós é que somos nós é que temos o bullying nos últimos anos. Agora a sociedade está a começar a inverter um bocadinho. Está a começar a mudar um bocadinho esse reequilíbrio. Desculpem lá, francamente, faz-vos sentido que crianças decidam por si próprias mudar de sexo? Uma decisão que lhes vai afetar a vida toda, sendo menores. Isto faz algum sentido? Faz algum sentido que uma criança vá ao registro civil e mude de nome, de Andreia para André, sendo menor? Estamos bem da cabeça todos? Não teremos todos. Deixa-me terminar. Não, mas é que tem que ser os políticos a dar essa possibilidade. Ou não? Se abrem essa possibilidade... Quer dizer, nós agora temos tendências pela Europa e pelo mundo de pessoas que se sentem animais. Sentem-se gatos, sentem-se cães, sentem-se cavalos. Também vamos permitir que isso aconteça? A pessoa pode chegar ao registro e dizer, olha, meta o meu nome como de um cavalo. E você quer que passar, está registado como cavalo? Quer. Olha, para hoje eu sou um cavalo. Pelo amor de Deus, desculpem, eu não quero estar a levar isto com ligeireza, mas vocês veem o que está a acontecer pelo mundo inteiro. Há pessoas que se sentem animais, que andam pelo chão a ladrar e temos visto isso. Isto é importante dizer porque às tantas, e eu sei que apesar de estarmos em 2026 e de já ter sido, digamos assim, partida muita pedra, vamos dizer assim, o que é facto é que apesar disso, ainda há pessoas que insistem na ideia de que aparentemente um menor de idade não deve ser impedido na sua liberdade e autonomia, veja-se bem, de mudar de nome e em última instância até avançar para processos de cirurgias para obedecer àquilo que são tendências, diria, psiquiátricas, problemas do foro psiquiátrico, não há outra forma de os descrever, e que devem obedecer os pais e que em última instância nos Estados Unidos isto até foi levado ao limite. Um pai que não permita que uma criança passe por este tipo de processos é um pai que merece ficar sem a custódia do filho. Isto é absolutamente indescritível e as pessoas acham que isto é uma coisa muito distante. Bem sei que nós exportámos a escola de Frankfurt e ela agora chegou na sua versão 2.0, mas temos que ter noção que isto está a acontecer, enfim, com menos frequência, felizmente. Eu próprio tenho sido muito crítico de Trump, mas tem acertado em muitas coisas, convenhamos, e acho que nesse caso não falhou. Impedir que homens biológicos estejam no desporto de mulheres, enfim, nesta conversa de que as crianças de repente podem definir e, aliás, tomar decisões absolutamente dramáticas do ponto de vista daquilo que é o seu desenvolvimento biológico, quando nós reconhecemos em várias outras instâncias que as crianças não têm capacidade para tomar decisões autónomas, não podem tirar a carta de condução, não podem comprar uma garrafa de cerveja, não podem comprar um maço de tabaco, não têm capacidade para tomar decisões enquanto pessoas autónomas. Se um menor de idade se deslocar com uma escola, tem que vir o papelinho assinado pelo encarregado de educação. E de repente podemos dizer que uma criança pode fazer uma cirurgia para mudar de sexo, que é coisa que nunca muda, diga-se de passagem, porque é definido por Deus à nascença, é definido por Deus na concepção, e os meus amigos depois dizem, não, é definido, mas isto são critérios sociais, não são propriamente factos biológicos absolutamente consumados no momento da concepção. São sim, senhora. Portanto, foi definido por Deus que vossas excelências ou são homens ou são mulheres, o resto são problemas do foro psiquiátrico, ponto. E como tal devem ser tratados dessa forma, com acompanhamento médico. Eu não quero desmerecer ninguém que tenha problemas do foro psiquiátrico, ninguém. Quero é que essas pessoas sejam acompanhadas e que não seja generalizada do ponto de vista legislativo
a questão das pessoas terem problemas do foro psiquiátrico, porque eu acho que é disso que se trata. Vamos ouvir a segunda parte, porque esta interação entre André Ventura e o jornalista é maravilhosa, porque o jornalista a dizer, não, mas o álcool é um problema diferente. Sim, realmente, um miúdo que beba uma cerveja, e que eu acho que deve ser impedido enquanto menor de idade de a beber, não está em causa, mas o miúdo que beba uma cerveja, isoladamente, não vai ter problemas crónicos que impeçam o seu desenvolvimento enquanto criança, apesar de que eu acho que é nocivo e que deve ser impedido, isso não é sequer discutível. Mas, por um lado, uma cirurgia vai causar... bloqueadores de puberdade, etc., vão causar problemas no normal desenvolvimento de uma criança para sempre, porque vocês não podem pôr pausa na puberdade e depois voltar a dar start como se fosse uma música. Mas, por outro lado, a cerveja, apesar de fazer mal, não faz mal crónico, desde que vocês só bebam uma. E, portanto, eu acho, sem dúvida nenhuma, não estou aqui a fazer a defesa de que uma criança deve poder beber álcool. O que eu estou a dizer é que a do álcool é menos grave do que uma cirurgia ou do que um bloqueador de puberdade. As pessoas têm que ter isso em cabeça. Vamos ouvir a segunda parte. Mas pergunto-lhe se acha que isso também deve ser reconhecido. Quer dizer, acho que não é? Nós temos que ter... Temos que comparar os casos, não é? Mas acha que isto deve ser reconhecido? Claro que não é? Em princípio não. E portanto, se nós... Estamos a falar de um caso comparável. Agora pergunto sobre a identidade de género. Mas espera lá, deixa-me só terminar. Um homem que se sente uma mulher e que acha que quer mudar o seu nome para uma mulher, na nossa perspectiva, não o deve fazer, excepto com todas essas condições asseguradas. E tanto um menor não tem essas condições asseguradas. Nós temos que deixar de pôr os menores como base de experimentação laboratorial, que é isso que a esquerda gosta de fazer. A esquerda gosta de pôr as pessoas como base de experimentação. As crianças não são base de experimentação. São homens e mulheres cujos efeitos de uma decisão, sem ter a idade certa, vão afetar irremediavelmente a sua vida. Portanto, não me vão convencer, nem penso que vão convencer a maioria do país, de que o menor não deve fazer cirurgias de mudança de sexo, não deve mudar de sexo, nem ser transgénero, nem ser transexual, e a escola incentivar isso, e dizer que isso é ok, não é? Nós já apresentámos no Parlamento isso. E apresentámos os dados com situações concretas de pessoas que se arrependeram cujas consequências ficaram afetadas. No projeto poderá ver isso, e nos vários projetos porque houve vários parceiros que se juntaram também. Eu acho que nós demos um passo importante. A lei tem agora que ser regulamentada, mas acho que demos um passo importante para acabar com aquilo que é uma das maiores perversidades de ideologia de género do nosso tempo. E acho sinceramente que fomos no caminho certo. Não me levem a mal, mas nós temos que passar a legislar também para a maioria e não ter sempre esta preocupação de vir sempre satisfazer uma pequena minoria de pessoas. Se têm dúvidas sobre o que eu estou a dizer, façam um referendo sobre isto. Vão ver que é 90% ou 95%. Sim, se não for mais, exatamente. Portanto, isto é ideológico, é coisa de gente que não é boa da cabeça. Estamos a falar de processos biológicos que não devem ser interrompidos, nem colocados em pausa, nem alterados do ponto de vista cirúrgico, única e exclusivamente porque a cabeça não aceita a realidade biológica que foi definida no momento da concepção. E, portanto, temos que nos deixar de conversas de chacha. Isto é uma questão do foro psiquiátrico. As questões do foro psiquiátrico não tornam ninguém menos digno ou ninguém menos decente. São pessoas que precisam de acompanhamento e eu respeito isso. Agora, não vamos generalizar do ponto de vista legislativo uma ideia única e exclusivamente porque há um conjunto de pessoas ideologicamente afetas a esta ideia que de repente dizem não, isso é uma discriminação para com os menores, vocês não permitem, não reconhecem a existência de pessoas isto, de pessoas aquilo. Os meus amigos, quando forem maiores de idade, fazem aquilo que entenderem. Os menores têm que ser deixados em paz e fazer o seu desenvolvimento biológico normal, que não pode ser colocado em pausa, que não pode ser travado e depois recomeçado. Não é assim que funciona. E, portanto, isto é fácil de perceber. Um referendo, como diz André Ventura e com razão, diria, sem dúvida nenhuma, retiraria todas as dúvidas que qualquer pessoa possa ter em relação ao que pensa a população portuguesa e, portanto, da minha parte, como eu já disse anteriormente, eu cá identifico-me como não pagador de impostos e, portanto, se quisermos generalizar a auto-identificação do ponto de vista legislativo, eu quero que, em termos legislativos, digam que eu não pago impostos e se as finanças ou a segurança social me enviarem uma carta a dizer, meu amigo, tem que pagar impostos apesar da sua auto-identificação, não estão a reconhecer a minha existência, estão a prejudicar a minha existência e eu agora sinto-me triste e vou chorar.
Não é assim que funciona, não, as coisas não funcionam assim. Vossas Excelências não são cavalos, não são cavalos, como disse o André Ventura, não são cavalos, não são cães, são pessoas, têm um sexo definido no momento da concepção, o resto são problemas do foro psiquiátrico. Era isto que eu tinha para partilhar, obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, têm as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.